Boa noite, amados. Mais uma vez estou aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem falado comigo. Eu espero que Ele possa falar com você também nesta noite. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, Ministério do Pastor Jonas Nepomuceno. Eu falei da última vez, neste mesmo canal aqui com vocês, sobre Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, que nos leva e que nos dá completo acesso ao Pai. E nessa última conversa que nós tivemos, Jesus estava ali naquele momento predizendo a sua morte, provavelmente um dia, 2 que antecediam a sua morte, e ele na sua última ceia com seus discípulos estavam angustiados, perturbados, porque Jesus disse que ele iria voltar para a casa do Pai, e Jesus dá uma palavra de conforto para eles naquele momento, dizendo que eles não se preocupassem, porque ele estava indo, mas que ele iria preparar uma morada para seus discípulos, para aqueles que o amam, e iria voltar para levá-los para essa morada com ele, uma morada de eternidade. Então hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, porque a gente não podia deixar uma outra promessa que Jesus ainda faz nesse mesmo momento, nessa mesma noite, aos seus discípulos, uma promessa que se estende a mim e a você até os dias de hoje, se assim nós quisermos e aceitarmos. Vamos orar agora para que Deus fale comigo, com você, para que Ele tire todo o meu eu e que seu Espírito Santo me use para falar agora. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um momento, nós podemos estar aqui desfrutando da Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor, e te peço que o Senhor venha agora falar comigo e que com todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa nos tocar de maneira sobrenatural com a Tua Palavra e que ela seja viva e eficaz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos lá no capítulo 14 de João e nós vamos dar sequência. Se você não pôde assistir, assista aqui neste mesmo canal esse vídeo anterior. Vai ser muito interessante você estar conectado com essas duas palavras, essas duas promessas de Cristo para a minha vida e para a sua vida, nessa mesma página aqui. Nós vamos ler hoje no capítulo de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Jesus, ele estava conversando com seus discípulos ali na sua última ceia, que antecedia sua morte. E ele tinha acabado de prometer a seus discípulos que prepararia para eles uma morada. E aí ele continua: se me amais, guardais os meus mandamentos. Uma condição: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Não é assim nos nossos relacionamentos? As pessoas às vezes dizem que amam, mas as atitudes dela não são atitudes de quem ama. Então como que você vai acreditar nesse amor? Eu às vezes brinco assim com os meus filhos, porque eu sei que é algo natural até um certo ponto. As crianças não nos obedecem em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. E eu às vezes digo: você diz que me ama, mas você não me obedece? Que amor é esse? E Jesus, ele aqui diz a mesma coisa: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se você não tem guardado os mandamentos de Cristo e você diz que o ama, tem algo errado aí. Você não está de acordo com aquilo que Jesus disse sobre aqueles que verdadeiramente o amam. Você não está sendo verdadeiro, nem consigo mesmo. Porque o maior benefício de amar a Jesus não é para ele não é carente como eu e você às vezes somos. Muitas vezes, como nós seres humanos somos carentes de atenção, carentes de sermos reconhecidos, carentes de curtidas, de views, de seguidores.
né? São as carências de hoje. Carência de que eu estou vivendo um momento alegre, nada contra isso, às vezes você querer compartilhar, mas nós vemos que muitas pessoas, todos os momentos dela, a necessidade de que todo mundo veja, todo mundo participe. Aquela alegria é sua? Você está vivendo aquele momento ou é para os outros? Nós vemos eu já vi algumas propagandas nesse sentido. Às vezes você está lá num show, você está mais preocupado em filmar, em fazer uma livezinha ali, um vídeo ao vivo, né, para mostrar que você, do que em curtir aquele momento, em curtir aquele show que você está ali. Tamanha são as nossas carências. Não que você não possa fazer isso, eu faço, eu às vezes posto algum momento meu, mas é porque às vezes a gente vê as pessoas escravas. O problema é esse, são os excessos, as pessoas escravas dessa necessidade. Então, quando Jesus fala se você o ama, não é porque ele tem necessidade do meu amor nem do seu amor. É porque isso é bom para mim e para você. Isso vai nos trazer uma cobertura, isso vai nos trazer proteção. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus estava dizendo que ele sabia que ele iria morrer no dia seguinte, uma morte de cruz, e que ele voltaria para a casa do Pai. Mas ele faz uma promessa para aqueles que o amam. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, um outro advogado, um outro que vai estar ali para nos ajudar, nos auxiliar, nos trazer paz no nosso dia a dia. Mas é para todo mundo? Não, nós vimos no versículo anterior, para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os seus mandamentos. Então tem uma condição. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo, em todas as horas da nossa vida. E se nós dermos lugar a Ele, se nós estivermos dispostos a deixá-lo, que Ele nos oriente, que Ele nos ensine ali o caminho, Ele estará ali em todo o tempo, nos dando sabedoria, nos dando, né, entendimento da palavra do Senhor. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Então ele diz que esse Espírito não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós quem? Vamos voltar lá atrás? Vós que me amais e vós que guardais os meus mandamentos. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele estará dentro de nós, que amamos e guardamos os mandamentos de Cristo. E às vezes nós achamos que os mandamentos de Cristo são leves, né? Ah, não, Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, agora eu quero fazer isso. Isso me dá prazer. Mas Deus diz que não convém que você faça isso. Você o ama o suficiente para abrir mão disso? Para abrir mão da sua vontade? Para abrir mão, às vezes, de alguns minutos de descanso para estar com Ele? Seja no momento de oração, no seu quarto, seja em um templo. Então, nós precisamos nos autoexaminar. Amar ao próximo como a mim mesmo é não fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça comigo. É nas simples coisas. Você recebeu R$1 a mais de troco. É você devolver, porque você gostaria que, se fosse você o lesado naquele momento, que a pessoa falasse: opa, você me deu R$1 a mais.
quiçá nas grandes coisas, nas grandes atitudes. É você não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Tem uma passagem que Jesus fala: se teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ir com os dois para o inferno. Então, às vezes as pessoas dizem, né, que Jesus é amor, Jesus ama. Ele ama a mim e a você, independente do nosso pecado. Mas ele não ama o nosso pecado. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Então não é tão simples. No Velho Testamento, adultério era só quando havia ali, né, a conjunção carnal. Jesus diz que quando você olha e deseja, você já adulterou. Jesus diz que se você deseja a morte de uma pessoa, é como se você já tivesse matado ela. Então, quando a gente às vezes ouve falar assim, não, agora Jesus, eu não vejo que ficou mais leve, não, eu vejo que ficou mais pesado. Mas ele é misericordioso em perdoar aqueles que se arrependem. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, que guardam os mandamentos e amam a Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu tenho falado disso, da volta de Cristo. Jesus diz, voltarei para vós. Então ele vai voltar, é uma promessa. Não sou eu que estou dizendo, não é papo. Esses crentes, essas pessoas ficam dizendo que Jesus vai voltar. Não sou eu, não é ninguém, é a Bíblia que diz. E a Bíblia diz, crede nos meus profetas. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós quem? Vamos lembrar? Vós que me amam, vós que guardam o meu mandamento. Vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então não é para todos. Jesus colocou uma condição lá no início dessa conversa com os discípulos: me amar e guardar os meus mandamentos. Jesus, ele fala daqueles, né? Aqui ele está falando daqueles que dizem que o amam. E ele diz que amá-lo é aderir incondicionalmente a seu mandamento de amor, seu projeto de vida plena e em abundância. Permanecer na sua palavra, que condiz a verdade e que liberta. Permanecer até o fim. Paulo fala, né, em uma das suas passagens, ele fala, guardei o bom combate, combati a fé. Ele foi até o fim da sua vida, ele não desistiu. Ele foi preso, ele foi humilhado, mas ele permaneceu na sua fé em Cristo. Viver o amor de Jesus é o mesmo em sua ausência, porque Jesus disse que ele iria embora, né? Ele iria partir, ele não estaria ali mais fisicamente, mas ele estaria a partir daquele momento, através do seu Espírito. Então, nós precisamos amá-lo independente da sua presença física. Nós não tivemos esse privilégio dessa convivência física que os discípulos tinham tido, né? Jesus estava ali naquele momento ceando com eles. Mas nós temos uma promessa de uma eternidade com ele, se assim nós desejarmos. Então, nós precisamos continuar com o mesmo dinamismo, com a mesma vontade, com o mesmo amor em Jesus. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, no dia da sua volta, conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então Jesus, mais uma vez aqui, ele reforça que ele está no Pai. E ele vai estar em nós. E ele está em nós. Se a gente abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Se a gente deixar ele entrar. Porque ele não chega, né, de qualquer maneira, arrombando as portas. Ele aguarda.
Jesus diz que ele está à porta e bate. Se nós abrirmos, ele entrará. Aquele que tem os meus mandamentos, mais uma vez Jesus fala, e os que guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, para nós nos tornarmos amados do Pai, nós precisamos primeiro amar a Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, como nosso intercessor hoje a Deus, como nosso Salvador. E eu o amarei e me manifestarei a ele, àquele que o ama. Disse-lhe Judas, não Judas Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não guarda lá dentro do guarda-roupa, não, gente. Não vou guardar aqui para não guarda, não. É guardar no seu dia a dia, nas suas atitudes, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso convívio social. Guardar os mandamentos de Jesus em todo o tempo da nossa vida. Guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jesus diz que ele e o Pai virão e farão morada nestes que têm guardado a sua palavra. Mas como que Jesus? Através do seu Espírito Santo. Através dele, ele faz morada em mim e em você. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus diz: eu estou dizendo isso não é de mim mesmo, não é porque eu quero dizer isso, eu achei isso interessante, eu quero falar, quero colocar isso agora. Não, o Pai que me enviou. Essas palavras são do Pai que me enviou. Mais uma vez eu reforço aqui, Jesus em todo o seu ministério, ele fez tudo de acordo com a vontade do Pai. Ele foi filho obediente. Sempre de acordo com o que o Pai queria, como o Pai o ensinara. E ele sempre mencionou o Pai em tudo que ele fazia, dando honra ao Pai. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus diz aos seus discípulos naquele momento: eu estou te dizendo isso para vocês agora, ainda neste momento que eu estou com vocês. Mas o Pai irá enviar o Consolador, um Espírito Santo, que vai vir em nome de Jesus, e ele vai nos ensinar todas essas coisas que Jesus, ensinou aos seus discípulos, e fará lembrar tudo quanto ele havia dito a eles até aquele momento. Então muitas vezes mas então é só eu ler a Bíblia. Mas se você não buscar o Espírito Santo para você compreender, porque Jesus diz, ele irá ensinar todas as coisas. A palavra de Deus, ela é viva por causa do Espírito Santo, porque é ele que ensina. Por isso, muitas vezes, hoje nós ouvimos essa palavra, Deus fala conosco por um ponto de vista, amanhã, às vezes, Deus nos leva a uma outra área, porque é o seu Espírito Santo. Às vezes Deus está falando comigo agora neste momento e eu estou focada numa determinada área da minha vida e que Ele está me mostrando que ali eu preciso ter uma mudança. Ali às vezes eu estou falhando em guardar algum mandamento que Ele deixou. Mas com você às vezes, como o Espírito Santo é vivo e Ele conhece o seu coração, como Deus te conhece de uma forma que eu não conheço, Ele vai falar com você de uma outra forma, porque Ele é vivo. Ele vai te exortar de uma outra forma, porque Ele é vivo. Então, por isso nós precisamos do Espírito Santo.
Precisamos buscá-lo, porque Jesus disse aos seus discípulos que tinham convivido com ele, que ele tinha sido o mestre pessoal deles ali durante 3 anos. Ele poderia falar, não, vocês foram treinados por mim. Ó, vocês estão, espera agora, com vocês, vai. Mas ele falou, não, vou deixar o Consolador para eles também. Eles também precisariam do Espírito Santo para ensinar todas aquelas coisas e fazer com que eles lembrassem tudo o que Jesus havia dito. É o Espírito Santo que na hora que eu estou ali na minha caminhada, seja de trabalho, seja para o que for, e que às vezes eu penso em algo, fazer algo às vezes contrário à vontade de Deus, é Ele que, opa, Cláudia, não coloca os teus pés aí, não vai por aí, vamos mudar, lembra-te da palavra do Senhor, o que ela diz. É Ele que nos exorta, é Ele que nos orienta. Deveria ser, né? Deve ser. Porque Ele não vai fazer isso se você não der licença. Se você falar assim, não, a minha vida é minha, eu faço ela do jeito que eu quero. O Senhor é um cavalheiro para poder deixar que você assim o faça. Jesus se vai numa morte de cruz, mas Ele não nos deixa sós, Ele não nos deixa abandonados. Ele nos deixa o Espírito Santo, um consolador, um defensor, que realiza o projeto de Jesus nas nossas vidas. O projeto dele em cada um de nós, né? De maneira individual, porque nós somos únicos. A fim de trilharmos o caminho da verdade. O Espírito que Jesus concede é o mesmo que o animou desde o início da sua missão. Quando no batismo ele foi ungido por ele, para comunicarmos a vida e o amor fiel. Né? Quando Jesus foi batizado por João, né? O Espírito Santo veio ali em forma de pomba, né? Como um símbolo. Então Jesus em todo o tempo ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus ele coloca uma condição para que ele nos dê o Espírito Santo, que nós vimos lá no início. Amá-lo e guardar os seus mandamentos como sinal desse amor. Ele diz às vésperas de sua morte que o mundo não mais o veria. Mas aqueles que o amam e o guardam continuariam a vê-lo, tendo um relacionamento com ele ainda, através do Espírito Santo. E veriam, né, que o Pai está em Jesus, assim como Jesus está no Pai. É o Espírito Santo que nos ensina todas essas coisas. É Ele que nos exorta ao caminho correto, a cumprir os mandamentos de Cristo. É Ele que nos capacita a vencer o pecado, porque a nossa vontade é fazer aquilo que agrada a nossa carne, é fazer aquilo que, humanamente falando, é bom, mas não é um caminho, não vai nos levar ao caminho para Deus. Para os meus filhos, se eu for comer, se eu for deixar para ele a escolha deles, eles muito provavelmente não vão escolher refeições saudáveis em todo o tempo. Vão preferir doces, balas, guloseimas, fast foods o tempo todo. Para eles, isso lhes parece bom. E se a gente começar a compreender, às vezes, com os olhos, né, de uma criança, eles entendem que aquilo é bom e é a verdade para eles. Não, mas isso aqui é que é gostoso. Como que pode ser ruim? Assim é o pecado para mim e para você. Nós estamos como crianças diante dele. Não, isso aqui é que é bom. Só que você está como criança diante dele. E Deus está ali, soberano, como um pai maduro, sábio, com uma sabedoria que eu e você não temos. E ele vê, isso aí vai te levar à destruição. Então é o Espírito Santo que nos capacita. Busque o Espírito Santo. Deseje tê-lo em sua vida ardentemente. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem frutos. Você precisa desejar esses frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, né, fala dos frutos do Espírito Santo, que são o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade,
a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, se você tem o fruto do Espírito, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você precisa dar esses frutos. Uma árvore de maçã, dá maçã. Uma árvore de laranja, dá laranja. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho alguns frutos que eu preciso apresentar. Se não, é óbvio, ou eu estou seca, não estou dando frutos, e Jesus, em uma passagem bíblica, ele diz: a árvore que não dá frutos você deve arrancar e jogar fora, que é só para isso que ela serve. Ou eu estou dando outros frutos diferentes, que são os frutos da carne, do meu desejo pessoal, da minha vontade, que não são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são o amor, o gozo, né, a alegria, paz. Paz em meio às dificuldades, em meio aos problemas, porque todos nós teremos problemas, todos nós temos, né, nossas dificuldades, as coisas que nos perturbam, que tiram às vezes o nosso sono, todos nós temos. Mas nós precisamos ter paz em meio a isso, não nos abaixar, não nos deprimir ali diante desses problemas. Um dia, às vezes, de você ali angustiado, é normal, somos seres humanos, mas a gente não pode sucumbir, né, às preocupações, ser derrotados por elas. Paz, longanimidade, fala de paciência, ser longânimo, muita paciência, tardio em irar-se, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso em todos os tempos da sua vida, em todos os momentos. Seja numa briga de trânsito, seja manso. Às vezes as pessoas estão ali, né? Nosso pastor Jonas estava contando para mim uma situação que ele teve no trânsito outro dia, e o cara, né, o motorista que estava ao lado e xingando, e às vezes um tom, segundo ele, um tom de deboche, e a pessoa do lado, e ele lá deu a ré no carro, voltou. Então a gente precisa ter essa mansidão. Então, assim, o trânsito é uma coisa que muitas vezes nos tira do sério, né, irmãos? Mas que nós, em todo tempo, eu estou dando um exemplo aqui, é porque às vezes a gente acha que a gente vai ter que ter essas atitudes só em determinados momentos grandiosos. Não, são nas pequenas coisas. É na hora que você está dirigindo, na hora que você vai ao supermercado, alguém pisa no seu pé, fura a fila, passa na sua frente. São coisas que muitas vezes vêm para tirar a nossa mansidão, para tirar a nossa longanimidade, né? Então nós precisamos vigiar se em todo o tempo a gente está no Espírito. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito Santo. Ainda lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, fala: contra essas coisas não há lei. Contra esses frutos, contra essas coisas, não há lei que vai te acusar. E os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, abriram mão do seu eu. Então nós precisamos estar todo o tempo buscando fazer isso. E se você errou, não pense assim: poxa, mas agora eu fiz isso. Às vezes aos seus olhos é uma coisa que te traz uma acusação pessoal muito grande. Olha, Deus diz que se você se arrepender, Ele lança o seu pecado e o meu pecado no mar do esquecimento. E Deus esquece mesmo. Então por que você continua se acusando? Por que você continua permitindo acusação sobre a sua vida? Se houve um arrependimento verdadeiro. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Porque nós não vamos conseguir, irmãos, quando eu falo de você não se permitir ser acusado, nós não vamos conseguir o tempo todo uma vida sem pecados, porque nós somos humanos. O que Jesus quer de nós é uma vida de arrependimento. Opa, eu fiz isso aqui eu me arrependo, eu não quero fazer isso mais, não deveria ter feito, me arrependo, me entristeço e não volto ali mais.
Não volto naquela sujeira de novo. Deixo aquilo. E também esqueço, não me acuso disso mais. Porque o próprio Deus, ele lançou esse meu pecado no mar do esquecimento. Para isso nós precisamos do Espírito Santo. Para ele nos fortalecer contra o pecado. Para que ele nos dê ânimo para vencer. A arrepender daqueles que nós cometemos, das vezes que nós erramos. E vamos errar, mas precisamos andar em arrependimento, em mudança de vida. Que possamos em todo tempo buscá-lo em nossas vidas, para que ele nos ajude a guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que Deus continue abençoando você, a sua casa, a minha vida, e que o Espírito Santo nos fortaleça para vencer o pecado. E que cada dia nós possamos ver um fruto do Espírito Santo ir nascendo nas nossas vidas e que a nossa árvore seja frutífera, que todos os dias nós possamos dar bons frutos, para que nós sejamos exemplos, para que nós possamos impactar a vida das pessoas de maneira positiva à nossa volta. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e a sua casa. Uma noite abençoada. Amém?